Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Tony, espero que esteja tudo na paz, tudo tranquilo. Tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntos na nossa rotina, no nosso dia a dia de aula. Mas enquanto isso, vamos trabalhando por aqui. Então, eu mandei uma videoaula para vocês na semana passada, onde a gente falava sobre triângulos, né? Esse assunto ele está no livro didático, no volume 2, né? E nós falamos naquela videoaula sobre o Teorema de Pitágoras, né? Hoje nós vamos, né, continuar falando sobre o Teorema de Pitágoras, só que hoje nós iremos resolver, aliás, vocês vão, eu vou dar algumas dicas, mas quem vai resolver são vocês, alguns exercícios lá do nosso livro. Por exemplo, a questão lá da página 6, a questão número 1, né? Então aí ele pergunta, em cada item são apresentadas as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Circule a medida da hipotenusa. Só recordando, né? O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, né, você tem aí, olha, o ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tem ângulo de 90 graus é chamado de retângulo. No triângulo retângulo, né, o A, o B e o C, eles recebem denominações especiais. Por exemplo, o A, que está de frente para o ângulo de 90, observe o ângulo de 90. O A está de frente para o ângulo de 90, ele recebe o nome de hipotenusa. B e C, que são os lados que formam o ângulo de 90, recebe o nome de catetos, certo? Então, voltando lá para a questão, né, ele pede para você marcar, para você circule a medida da hipotenusa. Observe que no triângulo retângulo, o A que representa a hipotenusa aqui da ilustração, certo? Ele é o maior lado. Sempre a hipotenusa corresponde ao maior lado. Então você vai olhar na letra A, na letra B, na letra C e vai marcar a hipotenusa. Lembrando, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Bom, gente, continuando aí, né? Na página 7, aí nós temos a segunda questão aí, e ele quer saber o valor de x. Ele apresenta para você um triângulo retângulo, né? Onde você tem dois catetos, que é o 9 e o 12 centímetros, e x, que é o maior lado, é a hipotenusa, que é justamente, né, o valor que ele quer determinar. Só recordando, né, o nosso Teorema de Pitágoras estabelece que o quadrado da hipotenusa é igual, cuidado, gente, está meio apagadinho aqui, mas é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, lembrando do slide que passou, né? Você viu lá que o A representa a hipotenusa, o B e o C representam os catetos. Para reforçar mais ainda, eu vou colocar um exemplo aqui, né? Então, olha, ele quer saber o valor de x aqui, olha. O x é o maior lado, é o que está de frente para o ângulo de 90 graus, né? Então, o ângulo de 90 graus é formado pelos catetos aqui, ó, de 60 e 80. Então, fazendo x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, mais 80 ao quadrado, certo? E resolvendo as continhas, eu chego à conclusão que o x vale 100. Bom, gente, aqui no meu exemplo ele se estendeu um pouco mais, né? Porque ele pediu o perímetro. E o perímetro seria a soma dos lados, né? Então, olha, 100 mais 80 mais 60 é igual a 240 metros. Se estendeu mais ainda. Se ele fosse cercar isso aqui dando 4 voltas, se ele fosse cercar esse triângulo retângulo dando 4 voltas de arame farpado, aí eu multiplicaria por 4.
ou seja, daria 960 metros. Bom, essa segunda parte, o perímetro e a quantidade de arame, ele não pediu na questão que você vai resolver. Ele só pediu para você achar, né, o valor de x. Então, é justamente o que você vai fazer, achar o valor de x, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui em cima, desse triângulo azul, certo? Usando o nosso teorema de Pitágoras. Então, aqui eu exemplifiquei, né? E recordei aqui o nosso teorema de Pitágoras. Bom, queridos, vocês continuando aí na página 7, nós podemos resolver aí a terceira questão. A terceira questão, ele quer verificar se no item A, B, C, D, se o triângulo é retângulo ou não. E eu posso verificar se é retângulo ou não utilizando o teorema de Pitágoras. Para isso, ele deu dois exemplos, olha. Então, aqui ó, no primeiro exemplo eu tenho o triângulo 5, 12 e 13. Bom, a nossa hipotenusa é 13, já que é o maior lado. Então, 13 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa tem que corresponder, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. 25 mais 144 dá 169. Então, 169 é igual a 169. Então, isso aqui é verdadeiro. Esse triângulo aqui que ele apresentou no primeiro exemplo é retângulo. Bom, no segundo exemplo, ele apresenta um triângulo de 3, 5 e 6. Bom, no caso aí, o maior lado é 6, então 6 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Bom, 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9, 25 ao quadrado é 25, 9 mais 25 é 34. 36 é diferente de 34, então isso aqui é falso. Então esse triângulo aqui não é retângulo. Bom, você deve fazer a mesma conta para a letra A, letra B, letra C e letra D. E verificar se esses triângulos aqui são retângulos ou não. Tudo bem até aí? Beleza. Então vamos lá. Mãos à obra. Bom, gente, a próxima questão continua na página 7, certo? A questão número 4, ele quer saber a área do quadrado azul. O quadrado azul está bem aqui, né? Para isso ele deu a área do quadrado amarelo e deu também a área do quadrado verde. Ele deu a área, né? Bom, ele não deu os lados. Eu preciso descobrir os lados. Você sabe, só recordando, que a área de um quadrado ela é encontrada fazendo L ao quadrado, né? Ou seja, o lado ao quadrado. Por exemplo, o quadrado amarelo tem área de 64, um número que multiplicado por ele mesmo de 64 seria quanto? 8. Então, o lado do quadrado aqui vale 8, porque 8 vezes 8 é 64, que corresponde à área. Já o quadrado verde, preste bem atenção, essa questão aqui, né, tem que prestar bastante atenção. A área do quadrado verde é 16, né? Então, a área, mais uma vez, de um quadrado, eu encontro multiplicando, né, o seu lado, eu encontro fazendo o seu lado ao quadrado. Então, se a área é 16, um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 16 seria o 4. 4 vezes 4 é 16. Então, o seu lado é 4. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o lado do quadrado amarelo é 8, o lado do quadrado verde é 4 e ele quer saber o lado do quadrado azul. Bom, lembrando, o quadrado azul aqui, o lado do quadrado azul é um cateto. Quem é a hipotenusa é o lado do quadrado amarelo, que vale 8. Então,
o lado do verde e o lado do azul são catetos. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, já que eu não conheço o lado do quadrado azul, eu posso chamar por uma letra aqui. Você, através do teorema de Pitágoras, você pode encontrar a solução. Por exemplo, ficaria assim, ó: 8 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao 4 ao quadrado, que é o cateto, o lado do quadrado verde, mais x ao quadrado, que é o x, que eu chamei o lado do quadrado azul. Fazendo essa continha, você chega na resposta, tá certo? Eu espero que você tenha entendido esta questão, ok? Mas qualquer dúvida... Bom, gente, qualquer dúvida na questão anterior, coloque uma interrogaçãozinha e assim que puder, né, no nosso retorno, você pode tirar a dúvida, ou então você pode até mandar para o meu e-mail uma pergunta que a gente pode tentar esclarecer para você. Mas qualquer coisa, coloque uma interrogação e no retorno a gente verifica essa questão novamente se você não compreendeu. Bom, na página 7 nós também temos lá a questão número 5, onde uma questão bem simples, onde ele pede para você calcular o valor de x. Só tome cuidado nas continhas, né? E observar sempre quem é a hipotenusa. Sempre você deve começar pela hipotenusa, que é o maior lado, certo? Então, por hoje é só, para não ficar muito grande o vídeo, né? E na próxima aula a gente continua, a gente vai ver, resolve mais, vai verificar um outro assunto, ou quem sabe, né? Uma nova revisão disso aqui. Então, tchau, um abraço e até a próxima.